Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E qual é o lugar mais seguro para estar aquele que não quer cair? Eu diria que é o chão. Do chão ninguém passa. Aquele que já está no chão, aquele que já está prostrado, não tem para onde cair. Certo? Então, esse eu diria que seria o discernimento certo dessa palavra. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O lugar mais alto para nós estarmos nesse tempo é aos pés de Jesus, literalmente. Que ele cresça e que eu diminua. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, não é sobre essa palavra. A palavra que eu vou trazer hoje é uma palavra que vai abrir o teu discernimento em relação a uma palavra que talvez você tenha ouvido durante a sua vida inteira. Ou talvez durante todo o tempo que você já se converteu. Essa palavra aqui não é para pessoas que ainda não se batizaram, que ainda não têm comunhão com a igreja. Essa palavra aqui é para pessoas que já estão há muito tempo, assim como eu. Eu estou já há muito tempo, graças a Deus. Já passei por várias igrejas diferentes, mas isso não é sobre igreja, né? Porque igreja somos nós. E graças a Deus eu consegui aproveitar bem o meu tempo. Falando em tempo, tomar meu café, servido pelo meu filho. Tá frio. Meu Senhor, tá frio esse café. Tá muito bom, mas tá frio. Porque eu não tomei na hora certa que eu devia tomar. Acabou esfriando e agora só esquentando de novo para poder descer. Eu tenho uma particularidade sobre café, não sei você, mas eu não gosto de café com açúcar, sabe? Até se eu sentir assim o cheiro do doce no café, já me dá náusea. Eu gosto de café não forte nem fraco, na medida certa e quente. E esse café tá frio. Não vou poder me alimentar, não vou poder tomar ele agora. Prefiro esquentar e depois tomar. Mas, passando agora para a palavra, eu quero convidar você, se quiser guardar, anotar aonde está escrito, talvez nem seja preciso, né? Eu digo isso por conta, às vezes, do não prestar atenção no que se lê. Talvez você tenha ouvido sobre essa palavra sua vida inteira, como eu disse, mas talvez nunca parou para interpretar o que ela diz, né? Discernir de uma forma diferente. Então, hoje o cenário está diferente, né? Já estou fora, já estou aqui fora de casa hoje. A direção que recebi é fazer esse vídeo fora, né? Não fazer dentro de casa. Mas eu que me coloquei aqui fora, né? Não foi minha família que me mandou fazer esse vídeo aqui fora e nem me expulsou de casa, foi eu. Por livre e espontânea vontade, me coloquei aqui fora para falar com você de um assunto muito importante, talvez um dos mais importantes da Bíblia, que é sobre a Santa Ceia do Senhor. Então a palavra, ela está escrita em 1 Coríntios capítulo 11, e eu vou ler com você, mas eu te convido a ler meditando, tá? No versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste
pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunires para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto aos demais, os ordenarei quando você escutar. Ok. Até aqui. Vamos voltar? Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E este deveria ser o primeiro princípio a ser cumprido dentro de uma igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Entregar somente aquilo que você já recebeu, aquilo que você já tem autoridade para ensinar e para falar. E o que mais nós temos visto são pessoas que acham que um cargo ou uma posição lhes dá autoridade para ensinar alguma coisa que ela nem viveu, que ela nem sabe o caminho. Como disse Jesus, cegos que guiam cegos, porque a visão ainda está embaçada. Eu lembro de quando Jesus fez aquele ato profético com o cego, com um dos cegos que ele curou, né? Esse era cego de nascença, coitadinho. Infelizmente era de nascença. Aí a primeira vez que ele tocou nos olhos do cego, o cego viu as pessoas como árvores. Ele abriu um pouco a visão dele. Ele viu, né, a árvore. O próprio Jesus nos chama de árvores para dar frutos. Então o cego viu bem. Ele até estava vendo bem, mas a visão dele ainda precisava ser mais clara. Então Jesus, ele cospe no chão. Que ritual, né? Jesus cuspiu. Que nojo! Ai, que nojo, nossa! Que absurdo! Jesus cuspiu no chão, né? Não foi nem o cego cuspir no chão, foi o próprio Cristo que cuspiu no chão, fez o barro, passou nos olhos do cego e mandou ele se lavar em um tanque, né? Ele mesmo tinha que limpar os olhos dele, porque a parte de Jesus ele já tinha feito quando tocou a primeira vez. Então Jesus profeticamente, né, num ato profético, que talvez alguns podem chamar de ritual, depende da visão, porque o próprio Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, mas se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas serão o teu corpo, né? Ou seja, a tua própria vida e as pessoas que você influencia, teu próprio corpo, né? O teu ministério. Mas Jesus, com aquele ato profético, né, o jovem, o cego, se submeteu a Jesus, lavou os seus olhos e então ele passou a ver perfeitamente. E é sobre isso, é isso que nós, como Igreja do Senhor, temos precisado viver nos últimos dias. Ver com os olhos de Jesus e tomar posse daquilo que já é dele. Mas eu não posso me segurar aqui nesse versículo, porque tem muita coisa para ser falada aqui e eu preciso ser breve. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou, ou seja, pulei, vamos lá.
Vamos voltar, né? Quando a gente pula uma fase, a gente tem que voltar. Vamos voltar para o 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Ou seja, façam isso para lembrar do que eu fiz por vocês, né? Traduzindo ou discernindo. E por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: E esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comem esse pão e bebem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele volte, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E como você entende isso? Examine-se a si mesmo para comer do pão e beber do cálice, porque se você comer e beber sem discernir, você vai comer e beber juízo para ti mesmo. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e não são poucos que dormem. Eu vou resumir o que eu entendo sobre essa palavra em espírito, em discernimento. Nós, igreja, nós, corpo, pessoas, nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. Eu, como pessoa, sou o corpo de Cristo. E as pessoas que compõem o meu chamado, o meu ministério, elas são partes do meu corpo, sendo todos um único corpo, que é o corpo de Cristo. Isso não é sobre placa de igreja, isso não é sobre departamento dentro de um ministério. Todas as pessoas que compõem o seu grupo de influência, elas fazem parte do teu próprio corpo. Comer, participar de uma igreja, participar de um corpo de Cristo, né? Tomar o cálice da Santa Ceia sem discernir o que está fazendo, é fazer um juízo, é declarar juízo sobre si. Participar de uma igreja, participar de uma congregação, de um grupo ministerial, enfim, sem discernir que você e que a pessoa que está do seu lado é corpo de Cristo, te traz juízo. Porque você pode tratar essa pessoa como se ela fosse uma criatura, um bichinho de estimação, um animal, não sei, né? Em casos mais graves pode ser que você trate como um animal, e não é nem um animal, né? Como ovelha, né? Porque se fosse como ovelha ainda, pelo menos quando essa ovelha precisasse de você, né? Você iria atrás, faria como Jesus ensinou, deixaria as 99 e se colocaria lá para buscar essa ovelhinha, né? Mas infelizmente alguns tratam a própria noiva de Cristo como animais, até peçonhentos, quem sabe, né? Não sei, depende da visão, depende dos olhos, como Jesus disse. Mas nós somos o corpo de Cristo. E toda vez que você trata alguém que é corpo de Cristo com olhos carnais, toda vez que você olha para esse corpo de Cristo com olhos da carne, não discerne que essa pessoa, que esse ser humano faz parte do teu próprio corpo, e exclui, e maltrata, e corta, lança fora, você está cometendo um pecado contra o próprio Jesus Cristo. Você está cometendo o pecado da automutilação. Então você prega que a automutilação é pecado, né? Mas você comete isso com o seu corpo, com a sua igreja, com seus membros, com seus liderados, com seus irmãos, com seus companheiros de ministério. Você corta, você exclui, né? E isso é um pecado muito grave. Por isso eu termino esse vídeo dizendo: arrependei-vos. Assim como Jesus, há 2000 anos atrás, ele disse: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Gente, esse reino já chegou. Nós vivemos o Evangelho de João. O Verbo se fez carne. Toda a terra está cheia
da presença de Deus. Eu represento o Senhor. Não importa quem eu sou, não importa o meu nome, importa quem eu represento. Não importa o seu nome, não importa o seu cargo, não importa o seu título. Importa quem você representa. Você representa Jesus? Você tem sido Jesus? As pessoas olham para você e veem você refletindo quem é Jesus, o caráter de Jesus? Fique com essa pergunta para você e reflita. E eu te aconselharia, inclusive, a ouvir esse áudio, ver esse vídeo, até que você entenda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou ter que esquentar meu café para poder tomar. E não vai ser agora. Deus abençoe sua vida. Beijo de irmã.